Olá, casais, eu sou o Aldo da Eliane. Eu sou a Eliane do Aldo. Sejam muito bem-vindos ao canal Casais à Mesa. Como o primeiro trabalho que nós vamos apresentar nesse canal, nós decidimos fazer uma série onde nós vamos falar sobre alianças, não é, Eliane? Isso mesmo. Esse primeiro tema será sobre a aliança no casamento. E nós achamos muito importante porque a fundamentação sobre a aliança, a importância da aliança, ela vai fazer muito mais sentido para o seu casamento, para aquilo que você deveria viver dentro do teu casamento. Entenda que talvez não há nada de errado no teu casamento. Nós estamos aqui para somar alguns entendimentos e algumas coisas que nós temos entendido sobre a aliança. Exatamente. Para iniciar isso, nós temos um texto base. Nós vamos usar esse texto base, nós pedimos licença a você, que a ideia aqui não é falar de placa de igreja, mas falar sobre um conteúdo que vai trazer o contexto principal para nós. E o texto que nós vamos usar nessa série, que serão 5 capítulos, ele está dividido dentro do texto de Gênesis 18, do versículo 17 ao versículo 19, que diz assim: O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Uau, esse texto é poderoso, porque ele fala de uma situação muito específica onde Deus ele inicia uma aliança junto com Abraão e com toda a descendência que virá a partir de Abraão. Então nós vamos entender a partir desse texto como a aliança feita por Deus com Abraão, ele deve ser colocado também dentro do contexto do casamento. Então nós queremos que você preste muita atenção para que você entenda quanto isso vai modelar, quanto isso vai trazer para você muito mais clareza e entendimento sobre a aliança no casamento. E para esse primeiro capítulo, sobre esse versículo, nós vamos falar sempre sobre características e vantagens. Então sempre que a gente falar o assunto aqui, a gente vai falar sobre características e vantagens. E qual é a primeira característica e qual é a primeira vantagem da aliança, Eliane? A primeira característica é sobre clareza, onde fala, ocultarei de Abraão o que estou a fazer? Olha só, por que esse versículo, essa parte do versículo é importante? Porque diz assim, o próprio Deus está dizendo assim, ocultarei de Abraão, é Deus falando assim que não tem como eu fazer uma aliança com Abraão se ele não souber sobre essa aliança, se não houver clareza. Por isso que uma das características e uma das vantagens da aliança é você ter clareza. No casamento, significa que não existe individualidade, Deus não age com Abraão com a individualidade, né? E no casamento, ele traz esse sentido de clareza, de transparência entre o casal. Nós costumamos dizer que tudo aquilo que é pertinente ao casamento da minha parte com a Eliane e da Eliane comigo, ela tem que ter 3 momentos: corpo, alma e espírito. Vou repetir, corpo, alma e espírito. Significa que tudo aquilo que está pertinente à minha vida, a Eliane tem que ter clareza, transparência. E tudo aquilo que faz parte da vida dela também, nesses 3 campos, eu preciso ter essa clareza. E isso é muito importante para nós entendermos que é uma característica de uma aliança, onde nós temos essa clareza, essa transparência entre o casamento. Porque a clareza ela é uma vantagem. E qual é essa vantagem? Ela evita ruídos, ela evita suposições, conflitos desnecessários e brigas no relacionamento. É uma transparência mesmo, é uma clareza, onde você pode ver, você pode estar vendo o outro com total nitidez. No casamento em aliança, as decisões elas não são tomadas no escuro, elas não são comunicadas depois e nem são tomadas a partir de achismos, né? Então, uma aliança que ela é baseada nessa clareza, ela tem exatamente isso que a Eliane falou, é uma transparência a ponto de que o homem e a mulher, eles estão sintonizados a ponto de toda qualquer decisão, de tudo aquilo que eles vão decidir, o que eles vão viver, seja no campo do corpo, da alma, do espírito, ele está ligado dentro de uma clareza e não da individualidade. Para uma aplicação ao nosso casamento, nós temos que entender assim, que casamentos sem clareza, eles vivem de suspeita. Talvez você conheça algum casamento que você vê que talvez o homem tem mais amigos sabendo da vida dele do que a própria esposa. Talvez tenha a esposa que tem mais amigas sabendo da vida dela do que o próprio marido. Por quê? Porque não existe clareza. Então um casamento que não tem clareza, ele vive de suspeita. Segundo, um casamento em aliança, ele vive de entendimento.
É muito claro, nós fazemos atendimento aqui na clínica para muitos casais, e uma das coisas que a gente nota em relação ao casamento é que normalmente a mulher ou o homem fala assim: ah, eu pensei isso, eu achei isso. Então nós perguntamos para ele ou para ela, né? Você achou ou realmente ele disse ou ela disse isso? E a gente vê que vai sempre para o campo do achômetro, né, Helene? Nunca é uma coisa real. Não, eu achei. Então, quer dizer assim, você vê que existe um casamento que não tem a transparência, a clareza. Então, uma pergunta que nós temos para você, para a gente fechar esse primeiro capítulo é: seu casamento vive essa clareza? Existem áreas, existem assuntos que vocês pisam em ovos para falar? Para quando eu vou falar de algum assunto que eu não tenho essa transparência com a Eliane, eu fico fadado a pisar em ovos, né? Eu tenho que todo cuidado. Para isso, nós usamos o entendimento de Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles estavam no paraíso, uma das características que nós entendemos é que eles estavam nus. E essa nudez, ela tem um entendimento pedagógico, dizendo que o homem e a mulher não tinham que esconder um do outro. E isso serve para o nosso casamento. O meu casamento ele só vai estar alinhado, meu casamento ele só vai ser até que a morte nos separe, quando existir essa clareza, essa liberdade dentro do casamento. Por isso, nós queremos instigar você, casal, para você olhar para o teu casamento e entender. Hoje existe essa característica, existe essa vantagem da clareza. Lembre-se que uma aliança, ela precisa de clareza. E para fechar esse vídeo sobre a aliança, eu gostaria muito que vocês pudessem curtir, compartilhar, comentar, deixar perguntas, dúvidas, para que esse conteúdo ele possa seguir adiante e alcançar mais famílias e mais casais. Isso aí, nos ajude nessa missão. Esse foi só o primeiro episódio dessa série sobre alianças. Nós esperamos você no próximo episódio para que nós possamos continuar a falar desse assunto tão importante, tão pertinente aos nossos casamentos. Um abraço. Um abraço.